Você sabia que quase todos os pais fazem todos os dias coisas que acabam freando discretamente o desenvolvimento do cérebro do seu bebê? Não porque sejam maus pais, não porque não se importem com seus filhos, simplesmente porque ninguém contou isso para eles. Nos próximos minutos, vamos passar junto por 9 hábitos específicos que os pesquisadores identificaram como prejudiciais ao desenvolvimento cerebral do bebê. Alguns deles talvez até pareçam familiares para você, outros vão te surpreender. E um deles em especial é Tokumi, que quase nenhum pai percebe que faz isso. No final deste vídeo, você vai saber exatamente quais hábitos deve parar já a partir de hoje e qual que pode substituí-los. Primeiro hábito, telas perto do seu bebê, né? Essa provavelmente é a prática mais comum entre todas que vão abordar aqui e também é a mais prejudicial. Durante os primeiros 3 anos de vida, o cérebro do seu bebê está se formando, baseado em interações humanas reais. Contato visual, trocas presenciais, as vozes que respondiam quando ele gostava de sons, mãos que imitam seus gestos, as expressões faciais quando ele sorri, quando você lhe entregar um comprimido, quando você deixa uma tela ligada na presença dele, ou quando você olha para o seu telefone, enquanto ele te observa. Você está roubando minutos preciosos desse processo de formação. As pesquisas são inequívocas. Bebês que passam um tempo significativo em frente a telas antes dos 2 anos de idade apresentam atrasos mensuráveis no desenvolvimento da linguagem, na regulação da atenção e no processamento social, e isso vale até mesmo para conteúdos educativos, até mesmo para aplicativos feitos para bebês e até mesmo para a televisão que está ligada ao fundo. O cérebro simplesmente não foi feito para aprender por meio de uma tela nessa idade. Ele foi projetado para aprender com seu rosto. A solução não é proibir todas as telas. A solução trata-se de tomar consciência da quantidade de interação, cara a cara, o que seu bebê realmente recebe. E para proteger ferozmente esse tempo, lia livro para ele, cantar com ele, fala com ele em frases completas. Deixe-o balbuciar e responda a cada um dos seus sons. Seu rosto é a coisa mais educativa que seu bebê jamais verá. Existe um momento específico que é mais importante do que a maioria dos pais percebe. O momento em que você está na mesma sala que seu bebê, mas está olhando para o seu telefone em vez de para ele. Seu bebê está olhando para você, lendo o seu rosto, ele percebe que sua atenção está em outro lugar. Seu cérebro registra esse sinal. A pessoa em quem confio está aqui, mas ela não está presente. Os pesquisadores chamam esse fenômeno de tecnointerferência. Esta é uma das interrupções na ligação mais estudados da última década. Segundo o hábito, padrões de sono irregulares e horários inconsistentes. O cérebro do seu bebê funciona de acordo com um ritmo. Toda vez que ele dorme, seu cérebro consolida tudo que ele aprendeu durante o dia. As lembranças estão categorizadas. As conexões neurais são fortalecidas. Os circuitos de regulação emocional se calibram. Esta não é uma tarefa opcional. É aí que acontece. Os fundamentos da construção cerebral. Quando o sono é irregular, quando a hora de dormir varia em várias horas, quando os cochilos são imprevisíveis, quando os horários estão em constante mudança, o cérebro a concluir com sucesso este trabalho de consolidação eficientemente. Pior ainda, um bebê sobrecarregado produz altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Níveis cronicamente elevados de cortisol no início do estudo pode afetar o desenvolvimento do hipocampo, a região do cérebro responsável pela memória, e aprendendo. A solução é a consistência. Um horário de dormir no mesmo horário, dentro de uma janela de 30 minutos, sonecas previsíveis, uma rotina relaxante antes de dormir, e sinaliza ao sistema nervoso do seu bebê que é hora de desacelerar. Você não precisa de um cronograma militar rígido. Você precisa de um ritmo que o cérebro do seu bebê fosse aprender a antecipar. Terceiro hábito, ignore o jogo da troca recíproca. Esse é o hábito mais invisível desta lista. E talvez o mais importante. Seu bebê balbucia, você responde, ele faz uma careta, você o imita, ele estende a mão, você o acolhe. Essa troca bilateral é chamada de o jogo de pergunta e resposta. E essa é a base de toda habilidade, cognitivo e emocional, que seu bebê jamais construirá. Alguns pais, frequentemente com as melhores intenções, ignorar deliberadamente os sinais do bebê para ensiná-lo a ser autônomo. Eles deixam o bebê balbuciar sozinho. Eles nem sempre pegam o bebê no colo. Eles não respondem sistematicamente. As pesquisas sobre esse ponto são claras. Quando essa troca está regularmente ausente, o cérebro do bebê registra isso como uma forma de estresse relacional, os circuitos neurais para a comunicação, a confiança social e a regulação emocional.
não se desenvolvem de forma tão sólida. A independência se constrói mais tarde, com base em um apego seguro, e não às suas custas. A solução é simples. Quando seu bebê gostava de um som, responda quando ele fizer uma careta. Imite-a quando ele lhe estender a mão. Receba de braços abertos. Você não está mimando-a, você está estimulando-a. Quarto hábito: exposição ao estresse crônico e à disciplina severa. Bebês não conseguem processar conscientemente o que eles ouvem durante uma discussão explosiva, mas o sistema nervoso deles é totalmente capaz de perceber isso. Quando um bebê é exposto repetidamente a gritos, a um tom agressivo, ou a um ambiente hostil, ou a uma disciplina brutal, o cérebro dele é inundado de cortisol e adrenalina. Em pequenas doses, se é normal; em doses contínuas, torna-se tóxico. Estudos sobre a diversidade na primeira infância demonstraram que o estresse crônico na primeira infância afeta o córtex pré-frontal, o hipocampo e a amígdala, ou seja, as regiões responsáveis pelo controle do pulso, da formação da memória e regulação emocional. Os efeitos colaterais dos primeiros 3 anos podem condição a resposta ao estresse de uma criança ao longo de décadas. Isso não significa que toda discordância em uma casa prejudica o bebê. Os bebês são resilientes quando o estresse é ocasional, e quando a resolução é visível, o que importa é o padrão repetido. A solução é criar um ambiente onde a calma é a norma e o estresse a exceção. Quando você estiver sobrecarregado, afaste-se, respire e volte mais calmo. Os bebês não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais que se reconectam depois de uma ruptura. Quinto hábito: negligenciar a nutrição. O cérebro do seu bebê é literalmente construído com base no que ele come. Durante os primeiros 2 anos de vida, o cérebro triplica de volume. Esse crescimento explosivo requer elementos básicos específicos: gorduras saudáveis, especialmente DHA e ferro, zinco da colina, proteínas de qualidade, vitaminas que auxiliam no desenvolvimento dos nervos. Leite materno, quando a amamentação for possível, fornece esses nutrientes em sua forma mais biodisponível, acompanhado por outros compostos que promovem o crescimento cerebral. Quando a amamentação não é possível, os preparativos, os modelos modernos são projetados para se aproximarem mais desse perfil. Do ponto de vista nutricional, o perigo reside na dieta, inconsistente ou de má qualidade. Lá refeições porque o bebê parece pouco interessado em recuar para lanches industrializados porque são mais práticos. Introduzir os alimentos sólidos tarde demais ou de forma muito restritiva, essas escolhas têm reais consequências no desenvolvimento cerebral. A solução é considerar a refeição como uma refeição para o cérebro. Alimentos ricos em ferro, gorduras, saudáveis, proteínas completas, cores e texturas variadas. O cérebro que é bem nutrido durante os 2 primeiros anos tem uma vantagem mensurável que dura a vida toda. Sexto hábito: limite o tempo de barriga para cima e o movimento. O cérebro do seu bebê se desenvolve através do corpo e, mais precisamente, através do movimento. Quando um bebê passa longos períodos deitado de costas, em cadeirinha, balanços ou canguros, sem nunca poder se mover livremente, os circuitos motores dele não se desenvolvem corretamente. E os circuitos motores não dizem respeito apenas às habilidades físicas, elas estão profundamente ligadas ao raciocínio espacial, à atenção e até mesmo à resolução precoce de problemas. O tempo de bruços não é opcional, né? É fundamental. Os bebês que passam regularmente um tempo de bruços, livres para se erguer, alcançar objetos, girar e finalmente engatinhar, desenvolvem um acompanhamento visual, o controle postural e a força do tronco que sustentam tudo que vem depois. A solução é dedicar um tempo diário de bruços, desde as primeiras semanas de vida, com sessões curtas. No começo, que vão aumentando progressivamente, com brinquedos, espelhos, seu rosto na altura deles. O movimento não está separado do desenvolvimento cerebral. O movimento é o desenvolvimento cerebral. Sétimo hábito: superproteger e limitar a exploração. A segurança é essencial, né? A superproteção é prejudicial. Os bebês aprendem sobre o mundo físico através de interagindo com ele. Ele deixa cair objeto para entender a gravidade. Ele digita coisas para compreender a relação de causa e efeito. Ele carrega objetos usando a boca para aprender a textura. Ele fica frustrado quando algo não funciona para desenvolver resolução de problemas. Quando os pais intervêm constantemente e desinfetam todas as superfícies, evitar qualquer pequena frustração e trancam cada objeto interessante. O cérebro do bebê perde oportunidades cruciais.
para construir os circuitos neurais da curiosidade, da perseverança e da flexibilidade cognitiva. A solução é a liberdade supervisionada. Deixe seu espaço seguro. Depois, deixe seu bebê explorado. Deixe tocar o chão fio. Deixe-o tentar e falhar. Deixe-o se sujar um pouco. Deixe-o resolver pequenos problemas, sem se apressar para ajudar. A frustração em pequenas doses é um dos professores mais valiosos que seu bebê vai ter na vida. 8º hábito: dependência de chupeta ou do dedo. Esse hábito é mais sutil do que os outros, então preste bastante atenção. Chupetas e dedos não são ruins por si só. Eles realmente cumprem funções de acalmar. O problema aparece quando eles substituem outras atividades de desenvolvimento. Quando um bebê está sempre com algo na boca, ele tem menos oportunidades de balbuciar, menos oportunidades de exercitar sons, menos oportunidades de se comunicar vocalmente. A boca constantemente ocupada é uma boca que não treina os músculos, os padrões respiratórios e a amplitude vocal que constroem a linguagem. Depois de certa idade, o uso alongado da chupeta ou do dedo também pode afetar o desenvolvimento oral e dentário. A solução não é eliminá-los totalmente, mas reservá-los para o sono, para momentos de angústia e transições, e mantê-los estados durante os períodos de vigília e interação. Deixe a boca do seu bebê livre para explorar sons, texturas e, um dia, as palavras. 9º hábito: silêncio em casa. Esse é o hábito que mais surpreende os pais. Quando eles descobrem isso, o principal fator preditivo do desenvolvimento da linguagem durante os 3 primeiros anos de vida não são as telas, nem os brinquedos, nem as aulas de estimulação. É simplesmente a quantidade de linguagem que um bebê ouve sendo dirigida a ele. Os estudos mediram essa diferença. Bebês em lares ricos em linguagem ouvem 30 milhões de palavras a mais, até os 3 anos de idade, do que bebês em lares pobres em linguagem. Essa diferença se traduz em diferenças mensuráveis de vocabulário, de preparação para leitura e de desempenho escolar anos depois. Essa descoberta, documentada originalmente nos trabalhos de Hart e Risley nos anos 90, foi reproduzida e aprimorada muitas vezes desde então. A conclusão permaneceu a mesma. A quantidade e a qualidade da linguagem que uma criança ouve durante esses 3 primeiros anos prevê os resultados escolares de forma mais confiável do que quase qualquer outro fator medido na primeira infância. O que é notável é que diminuir essa diferença não custa nada. Isso não exige brinquedos especiais, cursos, aros ou programas educativos. Só requer uma única coisa: um dos pais que converse frequentemente com seu bebê, em frases completas, sobre qualquer coisa. O hábito que cria lares pobres em linguagem não é a má intenção, é o silêncio dos pais que não contam o que estão fazendo, que não descrevem o que está ao redor, que não falam com ele porque ele ainda não pode responder. Pais que só se dirigem a ele com linguagem de bebê. Pais que enchem o ambiente com a televisão, às vezes com a própria voz. A solução é falar o tempo todo. Conte o que você está fazendo. Descreve o que seu bebê está vendo, faça perguntas para ele. Mesmo que ele ainda não possa responder, leia para ele todos os dias. Cante com ele. E usa frases completas e um vocabulário variado. Sua voz é a ferramenta educacional mais poderosa que seu bebê vai conhecer na vida. Use-a generosamente. Uma última coisa antes de terminar. Se você se identificou com 3 ou 4 desses hábitos, você não está falhando com seu bebê. Você é um pai ou mãe que não sabia, e agora você sabe. A coisa mais bonita no cérebro do bebê é o quanto ele responde às mudanças. Os circuitos neurônios que ainda não se formaram, ainda pode formar os esquemas que começaram. Ainda pode evoluir, Os danos causados aos pequenos. As doses ainda podem ser reparadas com cuidados consistentes. Presente e atento. De agora em diante, você não destruiu o cérebro de seu bebê olhando para o seu telefone enquanto ele estava no seu colo. Você não arruinou o desenvolvimento dele com um dia ruim. Você não comprometeu a linguagem dele com algumas refeições silenciosas. O que importa é o padrão, e o padrão começa agora. Escolhe o hábito dessa lista que mais te tocou, aquele em que você pensou: só eu, é isso que eu faço. Comece por esse amanhã de manhã. Faz uma pequena mudança, depois outra, e mais outra ainda. O cérebro de um bebê recompensa a regularidade, não a perfeição. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Para descobrir ainda mais conteúdo como este, obrigado.